Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje falaremos sobre a epidemiologia das infecções bacterianas. Vamos começar? A epidemiologia é o ramo da medicina que estuda os fatores que intervêm na propagação da doença, na sua distribuição, na sua evolução, na sua frequência, bem como na colocação de mecanismos capazes de promover a sua prevenção. A seguir, eu vou mostrar um quadro que estão presentes os principais conceitos epidemiológicos e que muitas vezes pode gerar confusão. Começamos com surto. Refere-se a um aumento inesperado do número de casos de uma determinada doença em uma área geográfica delimitada. Endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, de causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Epidemia é a propagação de uma doença infecciosa que surge rapidamente em determinada localidade ou em grandes regiões e ataca, ao mesmo tempo, grande número de pessoas. A epidemia pode ocorrer em vários níveis, como municipal, estadual ou nacional. Pandemia é a classificação dada para as doenças infecciosas e transmissíveis que se espalham por um ou mais continentes ou mesmo por todo o mundo. A pandemia pode ser considerada como uma epidemia planetária, representando um cenário de maior gravidade. Morbidade refere-se ao conjunto de indivíduos dentro da mesma população que adquire uma doença num dado intervalo de tempo. Mortalidade representa o risco que uma pessoa na população tem de vir a morrer em decorrência de uma determinada doença. Na foto a seguir, nós podemos verificar a representação daquilo que seria relacionado a uma doença endêmica, uma doença epidêmica e uma doença pandêmica. No próximo quadro, nós podemos verificar não só o número de casos confirmados laboratorialmente, bem como o número de mortes reportados para a Organização Mundial de Saúde em relação ao H1N1 ocorrido no ano de 2009. As infecções bacterianas podem ser divididas em dois grandes grupos, as chamadas infecções exógenas e as infecções endógenas. As infecções exógenas são aquelas que o micro-organismo pode atingir o hospedeiro por meio de uma fonte, atenção, externa. As bactérias podem atingir o hospedeiro por várias vias de transmissão, como por exemplo, contato, vetores, poeira, solo e alimentos. Neste quadro, nós podemos observar as várias vias de transmissão da bactéria para um determinado hospedeiro e a doença ocasionada por essas bactérias nas infecções exógenas. Por exemplo, o contato pode ocasionar as doenças venéreas, os vetores, a peste bubônica, as gotículas e poeiras, meningite, principalmente aquelas ocasionadas por salmonela. Os alimentos podem ocasionar salmoneloses e febre tifoide. E um exemplo de doença ocasionada por bactérias presentes no solo é o tétano. O homem que funciona como fonte de infecção pode estar doente ou ser um portador são. Neste caso, uma atenção especial deve ser dada, pois, desconhecendo o fato de ser um portador,
este indivíduo pode transmitir a bactéria que abriga por longos períodos de tempo. Nesta situação, como exemplo clássico, nós temos a cozinheira que, portadora de Salmonella typhi, transmitiu febre tifoide para todas as famílias que trabalhou. A profilaxia das infecções exógenas pode ser feita intervindo no hospedeiro e nas vias de transmissão. Em relação às infecções endógenas, estas são causadas pela maioria das bactérias que residem no corpo humano, quer façam parte da microbiota normal ou não. A flora normal, predominantemente constituída por bactérias, pode se tornar lesiva quando seu equilíbrio com o ser humano é quebrado. Uma das consequências na quebra deste equilíbrio é o surgimento de infecções. Essas infecções são consideradas, atenção, oportunistas, porque expressam sua atividade patogênica quando o hospedeiro oferece condições apropriadas para isto, como pacientes hospitalizados, atos cirúrgicos, doenças como câncer e diabetes, uso de sondas e catéteres, bem como o uso de antibióticos e imunossupressores. As infecções endógenas mais frequentes são determinadas por bactérias presentes nos seguintes locais: na microbiota intestinal, nas vias aéreas superiores e na cavidade oral. Como exemplo de doenças ocasionadas por bactérias presentes na microbiota intestinal, nós podemos citar a peritonite, a endocardite e a septicemia. Como exemplo de doenças ocasionadas pela microbiota das vias aéreas superiores, nós podemos citar sinusites, otites, pneumonias e meningites. Como exemplo de doenças ocasionadas pela microbiota presente na cavidade oral, citamos cárie dentária, doenças periodontais, endocardite e, vejam vocês, até mesmo abscessos cerebrais. Agora, falaremos sobre um tipo de infecção que preocupa toda a comunidade médica cada vez mais. São as infecções hospitalares. As infecções hospitalares, elas ocorrem em hospitais e podem atingir qualquer tipo de pessoa. Estas manifestações podem ocorrer durante o período de internação ou mesmo depois da alta do paciente. Para os pacientes hospitalizados, o fato de micro-organismos pertencentes à microbiota normal do corpo humano serem, atenção, oportunistas, representa um risco particularmente grande. As infecções hospitalares também podem ser dos tipos exógena e endógena. Em relação às infecções hospitalares exógenas, estas têm como vias de transmissão o contato direto de pessoa a pessoa, como, por exemplo, aqueles que ocorrem em berçários, e também a transmissão por veículo comum, como aquele que se dá através da transfusão de sangue. Já as infecções hospitalares endógenas são explicadas não só pela supressão da imunidade do paciente hospitalizado, mas também pelo fato do mesmo não mais dispor da integridade de sua microbiota devido ao uso constante de antibióticos. A profilaxia das infecções hospitalares se dá por meio de medidas propostas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, conhecida como CCIH. A CCIH é um grupo formado por profissionais da área da saúde de nível superior, como médicos, farmacêuticos, bioquímicos, nutricionistas, biólogos, enfermeiros, entre outros, que vão elaborar, implementar e manter certas medidas relacionadas à diminuição dos casos de infecção hospitalar. Dentre as principais medidas que devem ser implementadas para que haja diminuição das infecções hospitalares estão: garantir
a brevidade do período de internação, adequar a nutrição do paciente, controlar a doença de base, reduzir as medicações imunossupressoras na medida do possível e promover a adequada higienização das mãos. Um dos maiores problemas de saúde pública do nosso tempo refere-se à multiresistência das bactérias aos antibióticos oferecidos. Essas bactérias multiresistentes, chamadas popularmente como superbactérias, são aqueles micro-organismos que se tornaram resistentes devido ao uso indiscriminado e irresponsável desses medicamentos. Essas bactérias multiresistentes, elas são mais comumente encontradas no ambiente hospitalar, principalmente nos centros cirúrgicos e nas unidades de terapia intensiva, devido à baixa imunidade que os indivíduos que lá estão oferecem. A resistência dessas bactérias pelos antibióticos, ela pode ocorrer a partir de uma mutação ou mesmo pela troca de material genético entre as bactérias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as principais bactérias envolvidas no processo de multiresistência são Staphylococcus aureus, resistentes à meticilina, conhecido pela sua sigla em inglês como MRSA. Bactérias da família Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Helicobacter pylori, Salmonella, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae e Shigella. A foto a seguir demonstra claramente a multiresistência de certas bactérias pelos antibióticos. Na placa de Petri à esquerda, nós observamos a formação de halos de inibição em torno de todos os antibióticos presentes, o que indica que as bactérias são sensíveis a esses antibióticos. Já na foto à direita, nota-se a presença de poucos e pequenos halos, mostrando que esses antibióticos talvez não tenham efeito sobre essas bactérias. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar nesta breve revisão sobre epidemiologia das infecções bacterianas. Espero que vocês pesquisem mais sobre o assunto e nos veremos numa próxima aula. Até mais!